Eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas... Eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra. Mais um cagão, arregão do bolsonarismo. São os valentões, uns machões, mas a hora que a coisa pega, dão pra trás. Esse Gilvan, da Federal, mostrou que é um babaca, um frouxo, porque não sustentou aquilo que disse anteriormente. Agora ele viu que tem consequências e, como todo bolsonarista, diante das consequências, pedem anistia, pedem desculpa, não foi bem o que eu quis dizer, aí lança aquela de quem me conhece sabe, essas conversas todas que nós conhecemos. Se Glauber foi caçado por um chutinho simbólico, nem acertou, não tinha força nem para descadeirar o elemento provocador que estava lá na Câmara dos Deputados, esse vagabundo, por incitação ao crime, pelo apito de cachorro, por ter chamado as hordas bolsonaristas a que atacassem o Lula e mostrando ainda o caminho, olha, nós vamos desarmar para que vocês o matem, tem que ser caçado. Ele quer a morte do Lula e ele arrumou os meios para que isso acontecesse. E aquele Bilinski, que é um deputado que foi eleito no vácuo da Zambelli, agora a Zambelli vai tomar um gancho, vai ser desligada da Câmara dos Deputados e ele vai junto. Eu vou sair da Câmara, mas eu vou rebostear tudo antes. É isso que o cara fez. O Caveira nós nem podemos dizer nada porque ele se escondeu. Sumiu, desapareceu. Outro banana. O bolsonarismo aglomerou, aglutinou uma horda de pessoas covardes, recalcadas, que nunca tiveram coragem pra nada, pra agora ficarem atacando pessoas, atacando reputações. Esses bolsonaristas, quando estão agrupados, eles são extremamente perigosos, porque eles são covardes. Mas percebemos que diante de qualquer adversidade, eles pipocam. E por que nós conhecemos os covardes? Aqueles que atacam as pessoas fracas, aqueles que atacam os grupos minoritários, aqueles que atacam os indefesos, eles são covardes. Eles têm que atacar os grandões. Agora ele atacou um grandão e tomou. E agora pipocou. É assim. Eles vão testando. Ele se achou maior do que ele é. Ele se achou mais poderoso do que ele é. Subiu a cabeça. Fez palhaçada. Foi fazer graça para a população. E agora tá aí, pipocando. Que coisa feia, humilhante. Que coisa baixa, deputado. Como o senhor é ridículo. Aliás, não precisava nem dessa atitude para nós acharmos você ridículo. Você é ridículo até por essa bandeira pendurada no ombro. Eu acho até um desrespeito com a bandeira, o cara ficar colocando no próprio corpo. A bandeira, existem normas. Ela tem que estar em bom estado, ela tem que estar esticada, ela tem que ser respeitada. Isso daí, ficar abraçando a bandeira, isso aí parece que tá pegando o Brasil para ele. O Brasil é dele, é dele. Falou que nem o diabo quer o Lula, o povo quis o Lula. O Lula venceu as eleições. E respeite isso, seu ditadorzinho. Ele é metido a valentão, já se estranhou lá com o general Mourão, já se estranhou com o Marcos Duval. E o engraçado é que o Marcos Duval, com 1,5 m, quase colocou ele para correr. São sujeitos que não brigam na coxia, escondido das câmeras. Eles brigam em público, porque tem a turma do deixa disso. Agora, no tete a tete, esses covardes aí não conversam. Vocês podem ver que não sai briga deles, ninguém aparece de olho roxo. Eles são valentões em frente às câmeras, que tem a turma do deixa disso, e eles se pautam nisso. Parabéns, covardão. Agora a gente não vai esquecer o que você fez, tá? O que você falou e o que você deseja aí dentro. Nós não vamos esquecer. Caso o Lula escorregue no banheiro, tem que ser investigado esse sujeito. Caso o Lula sofra um ataque cardíaco, qualquer coisa do tipo, tem que ser investigado. Não podemos deixar que nem o Bebiano, que era um atleta, morreu do nada, e Bolsonaro e as pessoas que estavam sendo denunciadas por ele não foram investigadas. É por isso que eu sempre digo, o cristão que é bolsonarista ou não conhece Cristo ou não conhece o Bolsonaro. São coisas incompatíveis. São contraposições de ideias. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí. Superou o câncer. Tomara que tenha um ataque cardíaco. Porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que tá afundando nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem. E eu disse lá que se ele tivesse um infarto ou tivesse um taquicardia e morresse, eu não ia ficar triste. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Então, assim, eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria pagar pelos seus crimes, deveria estar preso,
e pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país. Mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpa, presidente. Obrigado. Olha aí, gente. Quem tem medo, né? Cadê o deputado de ontem? Ontem, que queria ver Lula, que disse que não, mas queria ele. Quero que Lula se dane, que não sei o que, hoje, agora há pouco, em plenário, pedindo desculpas, arregão, igual o seu inelegível. Sim, eles são todos com o mesmo perfil. Falam tudo o que querem e depois, ai, eu quero anistia. Ai, eu não disse isso. Ai, não foi isso que eu quis dizer. Arregão. Agora, tá dito, meu querido. E vocês têm que aprender que vocês não podem falar tudo o que querem e tampouco fazer tudo o que querem, achando que a justiça não vai agir. Responda pelo que disse. Simples assim. Responda pela incitação do ódio, pela incitação, porque foi isso que o senhor disse e quis dizer, fez questão de dizer. Agora, responda por cada letra das suas palavras. E acabou o tempo que a extrema-direita fazia o que quisesse no Congresso Nacional. O deputado federal bolsonarista que desejou a morte de Lula vai ser investigado pela Polícia Federal. Por mim, eu quero mais que o Lula morra. O que vossas excelências querem quando projetam e propõem que os seguranças do presidente Lula não podem se armar? Se não é ignorância, senhores, só resta maldade, só resta perversidade. Vossas excelências não se importam com a vida do presidente Lula? Imagino que não. Mas vossas excelências desejam a morte do presidente Lula? Desejam? Conseguem pegar o microfone e produzir essa frase? Confessar o desejo mais profundo do coração? Eu discordo radicalmente das ideias de Bolsonaro. Jamais, ele sendo presidente da República, eu apresentaria um projeto para que ele, como maior autoridade política e pública do país, não tivesse segurança. Porque eu quero debater as ideias. Eu não quero desejar ou planejar a morte de alguém. Então, ou vossas excelências estão na ignorância / ausência de inteligência, ou vossas excelências estão na maldade, não se importando com a vida do presidente Lula. Opção A, desejando a morte do presidente Lula e ministros de Estado. Opção B, ou sinceramente, vossas excelências estão legislando em causa própria? Vossas excelências têm alguma relação? Uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. Tem o direito de fazê-la diante dessa proposta. Vossas excelências participaram daquele plano de tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes? Estão participando? Querem continuar o golpe? Querem matar o presidente e por isso querem desarmar os seus seguranças? Corja, escória, patética, criminosa, envergonha esta casa. De um parlamentar, de forma covarde, cometeu reiteradas vezes um crime, senhor presidente. Um parlamentar com uma postura patética, enrolada numa bandeira do Brasil, esbravejando que torcia pela morte do presidente da República. Isso é uma atitude criminosa, senhor presidente. Isso é uma atitude vergonhosa. Esta conduta é uma conduta inadmissível dentro deste espaço, que é um espaço de representação das ideias do povo brasileiro. É preciso que este covarde responda criminalmente pela sua atitude. É aquilo que a gente chama do apito de cachorro. Na realidade, o que ele fez foi um chamamento para que mais violência, para que mais intolerância, para que mais discurso de ódio a gente enxergue na sociedade brasileira. Já não basta o 8 de janeiro. Já não basta todos os crimes que cometeram. Todos os dias, de forma covarde, voltam a cometer esse tipo de crime dentro dessa casa. Essa corja, essa escória que hoje a gente enxerga dentro desse parlamento, envergonha a democracia, envergonha esta casa. Que em vários anos desse parlamento,
debatendo com parlamentares da direita, do centro, nunca me deparei com um grupo tão desqualificado, com um grupo que representa aquilo que de pior a política brasileira produziu e que, entre outras características, tem na covardia uma conduta que diariamente a gente assiste na tribuna desta casa, tanto aqui no plenário como também nas comissões. Isso aqui é o puro suco do bolsonarismo, quero que ele vá pro quinto do cidadão de bem, é um direito meu. Do defensor da família, um deputado federal falando isso aqui. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco. Cidadão de bem, defensor da família, bolsonarista. Só podia presidente que o tá puro afundando o suco país. do bolsonarismo falando. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Vocês sabem qual é o sonho do bolsonarismo? Na minha opinião, lembrando que é a minha opinião, cada um tem a sua e faça com ela o que quiser. Pois bem, na minha opinião, o que eles querem é matar o Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não conseguem vencer o Lula. Então eles acham que a única forma de se livrar do nosso grande estadista presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acabando com sua vida. E para isso eles não medem esforços, né? Eles querem que os seguranças do presidente andem desarmados. Eles querem também disseminar mais ainda o ódio em cima do nosso presidente, com discursos como o daquele escroto, que eu não vou nem citar o nome dele aqui e nem postar o vídeo dele e fazer comentário como eu costumo fazer nos meus vídeos, porque eu não vou dar essa relevância para ele, mas é aquele que anda com a bandeira pendurada no ombro e que fez aquele discurso desejando a morte do presidente, chegando ao cúmulo de falar até sobre o câncer que o presidente teve. Então isso é o bolsonarismo, é a covardia em forma de gente, né? São cínicos, são golpistas, são mentirosos, não trabalham, porque eles não trabalham. Eles acham que hoje ser político é ficar nas redes sociais disseminando o ódio. E eu acho que isso tem que acabar. Estão querendo, né, caçar o mandato do Glauber Rocha, do Glauber Braga, mas quem deveria ter os mandatos cassados são todos eles, né? Esse da bandeira, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Espanhola, né? Que ninguém mais fala dela, né? Ficou quietinha lá no canto e parece que esqueceram dela, mas eu não esqueci não. E você, o que é que você acha sobre essa direita excrementa bolsonarista? Deixa aqui nos comentários, aproveita, curte e me segue. Por mim, eu quero mais que o Lula morra. Quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu, mas eu quero que ele morra. Tomara que tenha um ataque cardíaco e que andem desarmados. Não quer desarmar um cidadão de bem? Que ele ande com seu segurança desarmado. Olha só, esse fascista, ele quer proibir a segurança do Lula de usar armas. E fica dizendo que quer que o Lula morra. O que ele quer, na verdade? Incentivar os cachorro loucos dos bolsonaristas a atacar o Lula, a fazer um atentado contra o Lula. Isso precisa ser reprimido. Por isso que o nosso líder já entrou com um pedido de investigação para que esse camarada seja punido. Não é possível aceitar esse tipo de coisa no Brasil. Amigo, é muito fácil você pedir para desejar que seus opositores morram, desejar que quem pensa diferente de você morra. É a saída do covarde. E assim são esses bolsonaristas, o cara é uma besta. Mesmo você sendo esse monstro, esse doente, psicopata que você é, vou desejar sua morte não, vou desejar sua prisão. Você fica enjaulado. Essa é a diferença do cidadão de bem para um vagabundo como você. O Gilvan da Federal passou de todos os limites, né? O cara usa o parlamento para dizer que deseja a morte do presidente. Citou, inclusive, o episódio de que Lula teve câncer e superou, que nem o inferno que é Lula, que ele deseja a morte do presidente. Falou tudo isso com uma bandeira do Brasil pendurada no braço. Disse outras atrocidades, eu vou colocar aqui para vocês. E fica por isso mesmo, esse cara tem que perder o mandato. Que absurdo, o cara usar o parlamento para atacar o presidente da República e andar com a bandeira do Brasil pendurada aqui. Ele disse pelo menos 3 vezes que quer que o Lula morra. Que não ia mandar matar, né? Que não ia matar, aliás, mas que quer que ele morra. Que isso? Que falta de respeito é essa? Que falta de decoro? Que falta de tudo?
Esse cara tem que perder o mandato. Não é possível que uma pessoa use o parlamento para isso. Deputados bolsonaristas querem tirar as armas de segurança do Lula. Dizem que o Lula não acredita em armas para proteger. Então vamos tirar o salário dos deputados bolsonaristas? Eles não acreditam em Estado, porque recebe do Estado. Urgente esse vídeo que você vai assistir aqui comigo. Um deputado bolsonarista ao vivo quer e prega a morte de Lula ao vivo. Ao estimados professor Djalma, analisando o cenário político e comentando aqui para vocês. Já curta esse vídeo, compartilhe também e comente, porque é muito importante a gente comentar o vídeo aqui do professor. Sabe quem é ele? É aquele deputado bolsonarista, eu acho que é um delegado, que anda com uma bandeira a tiracolo, totalmente fora da casinha, e ele falou assim, ele defendeu a morte do presidente Lula ao vivo. Isso em um contexto em que eles e outros deputados bolsonaristas estão tentando aprovar um projeto para tirar as armas dos seguranças do Lula. Olha o projeto deles, hein? É o mesmo grupo político que, segundo o relatório da Polícia Federal, planejou matar o Lula e o Alexandre de Moraes. A morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo que é o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que tá afundando nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem desarmados. Não quer desarmar um cidadão de bem, que ele ande com seus seguranças desarmados. Parabéns, Paulo Bilisque. O meu relatório é... É isso que nós estamos percebendo. E os comentários das pessoas nas redes sociais é mais ou menos assim. Esse vídeo retrata 100% o que a extrema-direita é capaz. E são eles que se dizem defensores de Deus. Mas aí eu pergunto, que Deus é esse? Deus da morte? Deus da violência? O Deus do Silas Malafaia? O Deus do Bolsonaro? O Deus dos bolsonaristas? Eu quero estar bem longe desse Deus aí. O Lula está aqui, pode estar correndo risco de vida. Essa fala é muito grave, não pode passar batido, não há imunidade parlamentar, que salve um deputado de um absurdo deste é crime, Quem planta colhe, o fim desse aí vai ser muito triste, né, porque desejar a morte, que tenha um ataque cardíaco, né, vamos lá, vamos marcar as pessoas aí, Ministério Público, Polícia Federal, que isso não pode acontecer. Falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Olha, é muito difícil. Eu estou indo trabalhar no trem lotado e me deparo com uma imbecilidade como essa. Esse cara tem que ter um mandato cassado. Isso é quebra de decoro parlamentar. É inadmissível. Vou te contar porque querem o Lula morto. Eles não suportam ver o pobre tendo voz e vez no nosso país. Não suportam ver o filho do trabalhador nas universidades, os direitos trabalhistas e os programas sociais. São contra o fim da escala 6x1. São contra a isenção do imposto de renda. São contra você. Eles já demonstraram que estão do lado da morte. Tanto que 700 mil pessoas morreram na pandemia. Eles tinham um plano de matar Lula. E agora defendem isso abertamente. Por mim, eu quero mais que o Lula morra. Na ditadura que eles querem, Lula seria o primeiro. Mas quem garante que você não seria o próximo?